Gênesis capítulo de número 12, verso 4. Só a parte A do versículo. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia dito. Ou em outras palavras, em outras traduções, partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir as intenções, os pensamentos. E eu coloco diante de ti cada coração aqui hoje, meu Deus. Pai, toma as nossas vidas, Pai. Diante da tua palavra, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, peço que o teu Espírito Santo tome toda a direção, Pai. Que fale conosco de uma maneira poderosa, o que nós te pedimos no nome de Jesus. E assim nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Sente-se um pouquinho, por favor. Deus trouxe você aqui hoje para falar alguma coisa ao teu coração. Talvez algumas pessoas saíram de casa e disseram assim: meu Deus, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir tua voz. E a coisa mais interessante é justamente o fato de eu não conhecer tua vida. E agora mesmo Deus pode falar com você, mesmo sem eu saber nada a respeito de você, do que você orou. Deus pode vir diretamente à tua necessidade e responder a tua oração. Quantos creem nisso, só diga amém. Você crê nisso? Então o que vai acontecer? Pode ter certeza disso. Eu não poderia usar um outro exemplo para trabalhar este assunto, sobre um salto de confiança no escuro, no desconhecido, senão a vida de um homem chamado Abraão. Abraão, acredito eu, tenha sido um dos homens que mais experienciou a relação íntima com Deus. Uma relação profunda, tão profunda, que ele ouvia claramente Deus falar com ele. E ao passo que ele ia ouvindo Deus dar os direcionamentos, ele ia fazendo exatamente como Deus mandava. E o que nos chama mais atenção é justamente o fato de, no início da sua carreira, do seu chamado, ele ouviu a voz de Deus falando ao seu coração, e muitos de nós que estamos aqui já conhecemos a história, já sabemos o que aconteceu. E já ouvimos talvez N mensagens a respeito de Abraão. Tanto é que não é o centro, o vórtice da mensagem hoje, não é ele. Eu só estou usando ele como exemplo para iniciar aqui o discurso. E ele, ouvindo a voz de Deus no capítulo 12 de Gênesis, ele obedeceu prontamente a Deus sem fazer nenhum questionamento. Ele simplesmente obedeceu, e no versículo 4 diz que ele, tendo ouvido a voz de Deus, no verso 4, ele fez exatamente o que o Senhor havia dito, e ele saiu da terra que ele estava. Quando eu penso na vida de Abraão, e eu lembrava essa semana, houve um período na história humana que eu acredito que tenha sido um dos períodos mais importantes da história. Os períodos das grandes navegações. Se o Brasil é hoje o Brasil, a América que nós conhecemos, é porque um dia alguém se aventurou a sair, não tanto a esmo, porque eles tinham instrumentos direcionadores, mas era uma coisa muito perigosa, porque quando eles saíam de onde eles estavam, eles não tinham a mesma tecnologia que nós temos para garantir seguramente que eles teriam condições de sair de onde eles estavam e que eles retornariam aos seus lares, são e salvos. Quando eu lembro de Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, o próprio Pedro Álvares Cabral, quando eles saíram das suas terras, dos seus países, da sua realidade contextual, em busca de algo diferente, eles tinham sede pela descoberta. O que me chama a atenção na vida dessas pessoas é o seguinte: como é que eles tinham tanta coragem de sair de onde eles estavam, sem instrumentos que davam a eles, que viabilizavam a eles a condição de poderem ter segurança na sua viagem? Eles não tinham nada, eles tinham bússola, que apareceu depois de um tempo, tá? A bússola não é depois de um determinado tempo. Alguns historiadores dizem que a bússola surgiu no primeiro século, lá pelo ano 100, pelo ano 200, e começou a ser utilizada efetivamente pelo ano de 400, 350 nas navegações. Não se tem muita certeza disso, mas é o que alguns historiadores dizem. E como era antes, então? A bússola já não era uma coisa muito tecnológica. Imagina sem ela. Eles se guiavam pelas estrelas, se guiavam por outros instrumentos, o nascer e o pôr do sol, mas não tinha segurança. Mas mesmo assim eles saíam de onde eles estavam, e eles iam em direção
há descobertas novas, há coisas que eles queriam conhecer e saber. E de fato, muitas coisas eles descobriram. Pedro Álvares Cabral descobriu o nosso país. E outros foram descobrindo, e tantas outras coisas foram acontecendo à medida que eles foram se deslocando de onde eles estavam. Quando eu olho para a vida dessas pessoas, irmãos, e eu acredito que nós teríamos que honrá-los mais, eles não são honrados como deveriam. Se fala muito pouco sobre eles, na minha concepção. Porque eu acredito que talvez o ato aventureiro, destemido e arrojado por parte deles, deveria ser mais bem lembrado por nós. Porque a gente não para pensar o quão destemidos eles foram. Quando eu olho para a vida de Abrão, eu vejo uma coisa muito similar. Abrão foi chamado por Deus para navegar no desconhecido do futuro, no desconhecido da realidade da vida, que não dava para ele nenhuma segurança, não sabia para onde estava indo. É tão sério isso aqui, que no capítulo 11 de Hebreus, nos versículos que falam a respeito do rol dos heróis da fé, Abrão é citado da seguinte forma: Abraão foi chamado por Deus, pela fé ele recebeu o chamado e mesmo sem saber para onde ia, ele saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra que ele não sabia onde era, que Deus ainda iria lhe mostrar. Pare para você pensar a profundidade desta decisão que ele tomou a respeito do que Deus havia falado para ele. Irmãos, obedecer à voz de Deus, quando se sabe o futuro, é uma coisa. Outra coisa é Deus falar uma coisa para você que você não faz a menor ideia do que vai acontecer. É por isso que esse tema é tão importante para a nossa vida. O passo de fé que nós temos que dar a respeito das nossas situações, da nossa vida muitas vezes, são passos seríssimos, que vão envolver situações totalmente desconhecidas. Na grande maioria das vezes nós nem sabemos ou fazemos ideia do que vai acontecer. Simplesmente as situações vêm e nós temos que tomar uma decisão. E perceba que na grande maioria das vezes que você tem que tomar decisões, as suas decisões vão confrontar o que você sente. Elas vão confrontar as tuas emoções, vão confrontar os teus sentimentos. Por quê? Porque o desejo que qualquer pessoa tem, por exemplo, na vida de Abraão, como por exemplo, o desejo que qualquer pessoa tem é se manter no meio da sua família. Por mais problemas que nós temos, dificilmente uma pessoa quer sair do meio da sua parentela, no meio da sua família, do meio da sua família. Eu vejo famílias que têm problemas seríssimos, mas não se desgrudam. As pessoas querem continuar próximas. E nos tempos bíblicos, isso era muito sério. As pessoas, elas nasciam e elas se casavam com pessoas da mesma família, para não se desligarem. Irmãos, eu não sei como é que era isso não. Porque quando eu paro para analisar as famílias de hoje em dia, o jeito que as famílias são, eu não sei como é que ia ser. Mas ia ser um negócio meio complicado. Mas tudo mudou, as culturas mudaram. E essa mudança cultural também é significativa para a nossa compreensão bíblica. Mas vamos analisar partindo do pressuposto de que nos tempos bíblicos as pessoas não se separavam. Ninguém virava as costas para ir embora à toa. Eu comentei na quinta-feira o seguinte, que a experiência que eu tive de sair de onde eu morava, de onde eu fui criado em São Paulo, Santo André, quando nós saímos de lá para vir embora para Curitiba, eu me lembro muito bem, o que eu mais me lembro de quando nós saímos de São Paulo, era meu pai, era uma Brasília, né pai? Isso não é uma Brasília, né? Uma Brasília. Irmãos, a Brasília naquele tempo era o carro. Pensa num carrão. E eu lembro que a gente saiu de lá, eu era adolescente, e o caminhão lá na frente, caminhão de mudança, as trouxas todas lá. Eu lembro que eu, sentado dentro do carro, eu olhei pelo vidro, e eu comecei a lembrar de todos os amigos que eu tive desde a primeira série, que eu estudei com eles, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Sabe aqueles amiguinhos que vão te acompanhando no seu crescimento na escola? E eu comecei a lembrar de todos eles, comecei a lembrar dos meus primos, e todos ainda moram em São Paulo, hoje já estão casados, têm filhos, alguns têm até neto, irmãos, meu Deus do céu, passou demais o tempo. E eu lembro que quando nós saímos de lá, eu olhei pelo vidro do carro e começou a correr lágrimas nos meus olhos. Eu nunca vou esquecer isso. Eu chorei, porque eu sabia que era um caminho sem volta. Não tinha como voltar. Quando nós chegamos aqui, até a adaptação
Isso foi em 1992. Eu lembro que demorou para me adaptar. O povo daqui é um povo diferente, né, irmão? Todo mundo sabe como é que o povo curitibano é, vocês vão de convir comigo. É muito diferente do povo de São Paulo. E eu lembro que foi muito difícil a adaptação. E esse período não foi nada fácil. Eu não conhecia Jesus naquela época. Eu não conhecia Deus. Não entendia. Meu pai não orou para vir embora. Eu tenho certeza que ele não orou para vir embora, irmãos. Senhor, é da tua vontade que eu vá para Curitiba? Não, irmãos. Mas eu sabia que tinha pessoas orando por nós. E glória a Deus por isso. Era minha tia que estava orando por nós. E ela queria que nós viéssemos, irmãos. E Deus já sabia muito bem que no ano de 2012, a Igreja Cristã de Quatro Barras iria abrir essas portas para que você estivesse aqui e eu estivesse aqui pregando para você. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Você crê nisso ou não, irmãos? Amém? Deus já sabia que isso ia acontecer. Então Deus preparou tudo, mas eu não entendia. Agora pense você. Eu não entendi, irmãos. Agora outra coisa é quando você tem já uma relação com Deus e você fala com Ele a respeito de alguma coisa. Você chega diante do Senhor e diz assim: meu Deus, eu preciso de uma confirmação, Deus. Eu estou indo por esse caminho, mas eu não sei se está certo, eu não sei se estou fazendo a coisa certa. Será que realmente eu estou no passo certo, no trilho certo da minha vida? E de repente Deus te dá uma resposta sobre isso. Deus não deixa de nos respondermos. Disso eu tenho certeza. Ele nunca deixa de nos responder. Sempre Deus vai mostrar para você o caminho que você deve ir. Ele vai te dar confirmações, flashes de confirmação. Se você não entender, Ele confirma de novo. Agora a grande questão é que nem sempre o que Ele confirmar vai ser aquilo que nós queremos. Você pode entender? Nem sempre o que Ele confirmar vai ser o que você quer. Porque você talvez tenha medo da insegurança que essa decisão pode te proporcionar. Que insegurança? Pare para você pensar. Você tem medo do que isso pode gerar, mas se Deus está dizendo para você, pode ter certeza que aquilo que Ele te manda fazer, Ele vai arcar com as consequências e vai segurar você na destra da sua justiça, porque Ele é fiel e Ele não erra. Deus não erra. Quando eu falei sobre a minha mudança de São Paulo para cá, é justamente para eu mesmo tentar entender um pouquinho do que Abraão sentiu. Quando ele teve que tomar a decisão de deixar a sua família, e perceba que o vínculo dele era tão forte, que ele levou uma mala sem alça com ele. Vocês lembram ou não? Como é que era o nome da mala, irmãos? Ló. Pensa num problema que foi esse homem para ele. Mas ele levou Ló. O que Deus tinha dito para ele? Sai da tua casa, tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus mandou ele se desligar. O que ele fez? Ele levou Ló com ele. Mas tudo bem. Deus é um Deus de misericórdia mesmo, irmãos. Senão a coisa estaria bem complicada. E ele levou Ló. A grande questão é que nós temos dificuldades em fazer aquilo que Deus manda. Principalmente quando isso tem, de alguma forma, um vínculo emocional. Quando existe um vínculo emocional mais profundo, a nossa dificuldade em tomar decisões sobre o que Deus pensa é muito mais complicado. Então nós tomamos as nossas decisões, ou melhor, nós oramos para tomar as decisões e temos medo do que Deus vai nos falar. Deus vai te responder. E quando Deus te responder, Ele espera que você seja maduro o suficiente para entender que Ele não vai errar com você, mas que Ele te guiará pelo caminho mais perfeito para você lá na frente, alcançar a vitória que Ele tem reservado para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas é a decisão que você tem que tomar hoje, de saber que Deus não te enganou, que Deus não te levou até aí simplesmente para te virar as costas, para te deixar à beira do caminho, e não te mostrar algo mais do que aquilo que você tem visto diante dos seus olhos. Independente do que acontecer, sabe o que Abraão fez? Ele obedeceu a Deus e saiu, mesmo com muita dificuldade, não tenho dúvida disso. Ele saiu e foi embora, em direção a uma terra que ele nem sabia aonde era. Duas considerações importantes eu quero fazer. A primeira delas é o seguinte, eu quero pedir que você repita comigo, para que haja uma interação entre nós. Diga assim: Deus quer me levar, diga bem forte, a novas descobertas. Irmãos, a vida cristã é uma aventura de verdade. A vida cristã é uma aventura. Eu digo isso sem medo de errar. Porque nessa aventura do desconhecido,
Nós temos uma bússola poderosa chamada Escrituras Sagradas, que vão te guiando exatamente pelo caminho que você tem que ir para você não errar. E mesmo assim, quando você tiver alguma dúvida de que decisão tomar no teu contexto pessoal, há um Deus Todo-Poderoso, que tem nas suas mãos o conhecimento do passado, do presente, do futuro, que tem disposição 24 horas para te dizer exatamente para onde você deve ir e aquilo que você deve fazer. Deus não te desamparou, Deus não esqueceu a tua condição, pelo contrário, Deus está trabalhando em cima dessa situação aí, para poder mudar a tua vida e te mostrar que há algo muito melhor do que isso, para o teu futuro, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém? Deus tem novas descobertas para a tua vida, mas para que essas descobertas possam acontecer, é necessário que nós saiamos do nosso estado de estagnação. Irmãos, o problema é que a zona de conforto é um lugar gostoso de ficar. A zona de conforto é um lugar onde você não precisa fazer muita força para executar atividades rotineiras. Quando nós saímos da zona de conforto, nós começamos a descobrir que tem coisas muito melhores do que aquilo que nós estávamos vivendo ali naquele momento. Mas é necessário nós sairmos de lá, da zona de conforto. Não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos sair da zona de conforto. Talvez muitos de nós estamos há muitos anos dentro da igreja e não nos dispomos ainda a trabalhar para a obra. Deus está olhando para você e dizendo assim: você está esperando o que mais para fazer? Não tenho que esperar mais. Não há mais o que esperar, porque está muito confortável onde eu estou. Para que eu vou sair da minha zona de conforto, viu? Você quer novas descobertas para a tua vida? Você vai ter que dar um passo a mais. É necessário fazer uma coisa a mais do que você está fazendo. Quando eu olho para a história de Noé, que está descrito no capítulo 6 de Gênesis, eu acredito que seja um dos maiores exemplos que nós temos também de obediência à voz de Deus. Quando eu falo sobre estagnação, irmãos, eu olho para a vida de Noé e vejo justamente isso, sair do estado de estagnação. Noé estava vivendo uma vida, talvez não tão tranquila, porque o povo em que ele vivia, no meio do povo, era um problema muito sério. Porque as pessoas estavam tão corrompidas que elas não queriam mais saber do que Deus pensava. Ninguém estava nem aí com Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus procurou na terra uma pessoa sequer e não encontrou ninguém. Quem que ele achou? Somente Noé. Quando ele olha para Noé, ele honra a sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as noras por causa de Noé. Deus falou com Noé a respeito da arca, com mais ninguém. E Deus então dá todas as coordenadas para Noé fazer exatamente aquilo que ele estava mandando. Escute bem o que eu vou dizer, irmãos. Deus não deu nenhuma explicação para Noé. Deus simplesmente disse: faça assim, desse jeito e daquele jeito. Noé fez exatamente como o Senhor lhe mandou. No versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis diz assim, ó: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenara, ou conforme tudo que Deus lhe mandou. Aquilo que Deus havia dito para ele fazer, as medidas da arca. Irmãos, isso aqui é muito sério. As medidas da arca. O que ele tinha que fazer depois que ele terminasse, a madeira que ele tinha que usar. Tudo muito bem especificado. Depois de especificar muito bem o que ele tinha que fazer, Deus então dá a ordem para ele: pegue um par dos animais, um casal de animais, e vai trazendo para a arca. Deus ordenou a ele de maneira simétrica o que ele tinha que fazer. O que Noé fez? Obedeceu. Aonde ele construiu a arca não era próximo do mar. Os historiadores dizem que era muito longe, por sinal. Aonde ele construiu a arca não havia nenhuma razão lógica para ter um barco ali. É a mesma coisa que eu querer construir um barco enorme lá em Maringá. Lá em Londrina, dá uma louca no homem, no pastor, e ele começa a fazer um barco enorme. Vocês assistiram aquele filme? Como que é o nome daquele filme? Da Arca, mas é um filme secular. E fugiu agora. A Volta do Todo-Poderoso. Muito bem, esse filme aí. A Volta do Todo-Poderoso. Irmãos, aquele filme é extraordinário. Aquele filme é fantástico. Preste atenção naquele filme. Ele faz uma arca. Deus aparece para ele de uma forma bastante diferente da estereotipada pré-construída socialmente, porque Deus apresenta para ele na forma de um homem negro, e então fala com ele sobre o que ele tinha que fazer. Se você não assistiu o filme, eu te aconselho a assistir. O que aconteceu com Noé foi a mesma coisa.
Foi exatamente a mesma coisa. Ele recebeu uma ordem, uma direção de Deus, sem ninguém entender o que estava acontecendo. Todo mundo ao redor, o que esse louco está fazendo aí? O que esse homem doido está fazendo aí? Mas ele continuava batendo o martelo, ele e os seus filhos, e a sua família continuou trabalhando. Quando terminou a arca, irmãos, Deus pessoalmente, depois de colocar os animais, depois os animais vieram, ele fechou a porta. E quando ele fechou aquela porta, estava selado o destino daquelas pessoas que estavam lá fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Obedecer à voz de Deus nunca foi e nunca vai ser uma tarefa fácil. Mas é a coisa mais sã que você pode fazer na tua vida. Se existe alguma coisa que você pode fazer na vida, que vai ter com certeza um resultado infalível, é obedecer o que Deus está dizendo para você fazer. Se hoje você tem alguma dúvida pairando no teu coração, eu te dou um conselho. Vai para o teu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando eu falo quarto, eu não falo somente o quarto físico. Eu falo o quarto dos recônditos da tua alma, da tua mente. Vai para o teu quarto, Mateus capítulo 6, verso 6. E ora ao teu pai que em secreto te vê. E o teu pai que em secreto te vê, te recompensará. Você pode entender a profundidade disso? Deus, como um pai, tem prazer em ouvir a voz do filho. Deus tem prazer em ouvir a tua voz. E dizer para ele: Senhor, estou aqui, eu preciso da tua ajuda. Irmãos, quantos anos da nossa vida nós fomos criados assim? Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Eu até brinquei com os alunos da escola aqui de inglês ao lado, no sábado, eu sempre venho aqui pela manhã, e eu fiz uma brincadeira com eles, eu falei assim, vocês estão fazendo tudo direitinho? Porque vocês sabem que se não fizer direitinho, o que acontece? Aí alguém já diz, Deus castiga. Isso já está na mente das crianças, irmãos, está na mente. Se não fizer direitinho, Deus castiga. Espera aí. Que tipo de pré-construção mental nós criamos entendendo Deus dessa forma? Assim como um pai, Salmo 103, a partir do versículo de número 12, se não me falha a memória, diz assim: como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como um pai se compadece dos filhos. Quando Deus olha para a tua vida e vê esse monte de dúvida que você tem agora aí, esse monte de dúvida que você tem sobre a vida, será que eu devo continuar onde eu estou? Será que eu devo manter a minha vida desse jeito? Será que eu devo sair de onde eu estou e ir embora daqui? Quando Deus olha para o teu coração, Deus sente amor por você. E Ele está numa expectativa grande de que você venha até Ele e de que Ele possa falar para você exatamente o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, e Ele vai mostrar para você que valerá sempre a pena seguir as diretrizes corretas que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Não importa quanto tempo de cristão você tem, não importa se você é uma pessoa que já tem o hábito de orar todos os dias pela manhã, dobrar os seus joelhos, fazer as suas devocionais. Talvez você precisava ouvir alguém dizer para você, como eu estou dizendo hoje para você, você precisa ser específico com Deus, como Deus também é específico com você. Lembre-se que quando Deus falou com Noé, Deus não ficou usando meias palavras com Noé, Ele foi criterioso. Deus não vai ficar jogando você de um lado para o outro, não vai ficar brincando com as tuas emoções. Quem acredita nisso, diga amém. Deus não brinca com as tuas emoções. Não brinca. Não vai ficar brincando com você. Vai dizer uma coisa hoje, te deixar animado, e amanhã dizer outra coisa para você. Não vai fazer isso. Ele vai ressignificar as suas intenções. Quer ver só, irmãos, um exemplo? Me veio aqui à mente agora. Tem um livro do Max Lucado, cujo nome é Ele Ainda Remove Pedras. Eu não lembro o capítulo direitinho, já li esse livro umas 3 vezes. Mas nesse livro, em um dos capítulos, que eu acho que é um dos capítulos mais interessantes, Max Lucado, ele começa a tecer um discurso a respeito do que aconteceu naquele dia da ressurreição, quando aqueles 2 homens caminhavam lá no caminho de Emaús e Jesus encontrou com eles. Você percebe o que acontece ali? Se você ler a história, você vai perceber que Jesus se aproxima dos homens, ele já tinha ressuscitado, só que aqueles 2 discípulos que estavam ali, estavam conversando a respeito da morte de Jesus, dizendo, pois é, rapaz, que tristeza, o homem de Nazaré foi morto, e quanto nós esperávamos nele, imaginávamos que ele iria redimir Israel, imaginávamos que ele seria o nosso rei, e eles estavam conversando ali, e lamentando, e talvez chorando, e de repente Jesus chega perto deles e começa a conversar, sobre o que vocês estão falando, o que está acontecendo? E eles começam a falar para Jesus assim,
Você não está sabendo o que aconteceu não, rapaz? Jesus de Nazaré foi crucificado e está morto. É mesmo? E eles nem reconhecem a pessoa de Jesus. Por quê? Porque quando uma pessoa está imergida no seu sofrimento, eu falei isso semana passada num outro contexto de pregação, mas vou repetir aqui, ó. Quando uma pessoa está imergida no seu sofrimento, isso ofusca a sua percepção. Quanto mais uma pessoa está imergida no sofrimento, mais ofuscada fica a sua percepção. Ficamos confusos. E essa pessoa ficou, essas pessoas, melhor dizendo, os dois ficaram confusos. Eles não estavam nem reconhecendo quem era Jesus. O que Jesus começou fazendo? Se você ler lá, você vai perceber. Jesus começou a contar a história das escrituras sagradas desde Gênesis até o dia que ele veio. Por que ele fez isso? Você já parou para pensar? Por que Jesus fez isso? Ele podia ter dito o seguinte, ó. Eu sou Jesus, ressuscitei e estou aqui, rapaziada. Vamos dar um glória a Deus, né? Dizer para eles. E vamos embora. Vamos lá tomar um café juntos, porque agora eu vou mostrar para vocês quem eu sou de fato e o que eu represento como filho de Deus. Ele não fez isso. Ele começou com muito amor e muito cuidado a contar para aqueles dois a história de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos sofrendo, nós esquecemos do que Deus já fez. Quando nós estamos frustrados, escute isso, igreja. Quando você está frustrado, você se esquece das coisas que Deus já fez. Então você começa a se perguntar, aonde é que tu estás nesse momento que eu estou lidando com essa dor? Nesse momento de enfermidade, nesse momento talvez de separação, nesse momento de traição, nesse momento em que a dor já me comprime por todos os lados, aonde é que tu estás? Espera aí. Eu vou ter que lembrar você, filho, de quem eu sou, de onde as coisas começaram e como eu trabalhei com o meu povo desde a criação até o momento em que Jesus veio para redimir todos nós os nossos pecados. Sabe o que Jesus estava fazendo, irmãos? O que Deus faz com você o tempo todo. Ele estava ressignificando a expectativa errada que eles tinham a respeito de Deus. Nós criamos expectativas erradas. Talvez porque nós fomos ensinados errados. Porque nós entendemos que Deus é um juiz que vai com certeza te condenar hoje mesmo pelo teu erro. Não, Ele não vai fazer isso. Ele vai te perdoar e te dar uma nova chance de dizer, filho, estou aqui. E mais do que isso, eu vou reconstruir tudo para te mostrar que eu amo você do jeito que você é. E eu quero transformar a sua vida para que você seja uma pessoa muito mais abençoada do que você já é hoje. Porque diga-se de passagem, você já é uma bênção, pode ter certeza disso. Você já tem muita bênção na tua vida. Deus vai multiplicar isso à medida que você entender que você tem que mergulhar mais profundo no desconhecido dele para que você possa experimentar coisas maiores. Eu termino com isso. Segundo lugar, há sempre recompensa. Sempre há uma recompensa para quem não desiste no desconhecido. Olha só que coisa interessante. Muitas pessoas deixam de experimentar coisas grandes de Deus, porque no momento mais difícil, as pessoas começam a reclamar, elas viram as costas para Deus, ou talvez começam a ir por um caminho de tentar resolver a sua vida sozinho. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. É um dos meus textos prediletos também, e eu já estou terminando. Ele diz assim, ó. Ora, sem fé, vamos parar um pouquinho aqui. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. Isso é fé. Uma outra forma de nós podermos deixar a fé de maneira mais palpável, a fé é uma confiança inabalável no poder e no caráter de Deus. Olha o que diz o versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Diz assim, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele faça duas coisas. Creia que Deus existe, porque muitas vezes algumas pessoas se questionam. Aonde é que o Senhor está? Tu existe mesmo para permitir essa situação na minha vida? Primeira coisa, creia que Ele existe e que Ele é
galardoador ou recompensador daqueles que o... Se nós estamos imergidos nessa compreensão, a nossa vida fica muito mais prática, espiritualmente falando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Opa, então eu preciso agradá-lo. Agradá-lo num ato de confiança. Quem confia, irmãos, continua buscando a Deus da mesma forma, mesmo no momento de situação difícil. Ele não para de buscar a Deus. Ele não para de glorificar e agradecer a Deus, mesmo quando ele se sente às vezes fraco. E diz: Senhor, eu até pequei, ó Deus, eu errei, eu não devia ter ido por esse caminho. Ele volta porque ele confia que Deus aceita ele e que Deus está redimindo sua vida novamente. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando eu aproximo minha vida dele, eu creio que ele está ali, ó, me ouvindo, me entendendo e me levando para um patamar mais alto. Eu vou dizer, irmãos, uma coisa: o desconhecido, que é o que na grande maioria das vezes Deus faz com você, te leva por esse caminho. O desconhecido é o único caminho para o crescimento e para a sua promoção. Você quer crescer? Então você vai ter que dar um salto. E muitas vezes não é nada fácil. Para onde que eu tenho que ir, pastor? Pelo amor de Deus, me ajuda. Hoje mesmo, você vai entrar no recôndito da tua alma, no teu quarto, e você vai falar com Deus. E a grande surpresa que você vai ter é que antes que você imagina, Deus vai trazer respostas palpáveis para você em nome do Senhor Jesus. Não porque o pastor está dizendo, mas é porque as Escrituras Sagradas autenticam essa verdade. Deus não vai te deixar sem resposta. Ainda que Ele diga para você não, mas pode ter certeza que como é que a zona de conforto é um lugar gostoso de ficar. A zona de conforto é um lugar onde você não precisa fazer muita força para executar atividades rotineiras. Quando nós saímos da zona de conforto, nós começamos a descobrir que tem coisas muito melhores do que aquilo que nós estávamos vivendo ali naquele momento. Mas é necessário nós sairmos de lá, da zona de conforto. Não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos sair da zona de conforto. Talvez muitos de nós estamos há muitos anos dentro da igreja e não nos dispomos ainda a trabalhar para a obra. Deus está olhando para você e dizendo assim: você está esperando o que mais para fazer? Não tenho que esperar mais. Não há mais o que esperar, porque está muito confortável onde eu estou. Para que eu vou sair da minha zona de conforto, viu? Você quer novas descobertas para a tua vida? Você vai ter que dar um passo a mais. É necessário fazer uma coisa a mais do que você está fazendo. Quando eu olho para a história de Noé, que está descrito no capítulo 6 de Gênesis, eu acredito que seja um dos maiores exemplos que nós temos também de obediência à voz de Deus. Quando eu falo sobre estagnação, irmãos, eu olho para a vida de Noé e vejo justamente isso: sair do estado de estagnação. Noé estava vivendo uma vida talvez não tão tranquila, porque o povo em que ele vivia, no meio do povo, era um problema muito sério. Porque as pessoas estavam tão corrompidas que elas não queriam mais saber do que Deus pensava. Ninguém estava nem aí com Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus procurou na terra uma pessoa sequer e não encontrou ninguém. Quem que ele achou? Somente Noé. Quando ele olha para Noé, ele honra a sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as noras por causa de Noé. Deus falou com Noé a respeito da arca, com mais ninguém. E Deus então dá todas as coordenadas para Noé fazer exatamente aquilo que ele estava mandando. Escute bem o que eu vou dizer, irmãos. Deus não deu nenhuma explicação para Noé. Deus simplesmente disse: faça assim, desse jeito e daquele jeito. Noé fez exatamente como o Senhor lhe mandou. No versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis diz assim, ó: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenara, ou conforme tudo que Deus lhe mandou. Aquilo que Deus havia dito para ele fazer, as medidas da arca. Irmãos, isso aqui é muito sério. As medidas da arca. O que ele tinha que fazer depois que ele terminasse, a madeira que ele tinha que usar. Tudo, muito